E aí pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 145 do caderno amarelo de matemática do Enem 2018. Antes de seguir para a questão, eu vou pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube para receber notificações de quando os nossos vídeos vão chegando. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao solo, rotaciona-se o High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. A expressão da função da altura é dada por... Bom, a gente tem isso aqui, ó. Aqui está a roda gigante. Esse ponto é o ponto que a gente deve observar e esse gráfico representa a altura do ponto. Quem está acostumado com funções trigonométricas, né, e gráficos de funções trigonométricas, já se deu conta exatamente do que essa questão se trata. É uma questão que relaciona movimento circular uniforme com funções trigonométricas do tipo seno e cosseno. Por que essa relação existe, né? Essa relação existe porque, por exemplo, se a gente botasse uma lanterna aqui iluminando o ponto A e observasse só a sombra desse ponto sobre uma parede imaginária que a gente colocasse ali, essa sombra, ela faria o seguinte movimento, faria isso aqui, ó, para cima e para baixo, porque a gente está olhando só para a sombra, né? Então, que tipo de função que tem esse comportamento assim, né, cíclico? É uma função do tipo seno ou cosseno. Por isso que esse gráfico aqui representa aquele ponto. Então, ele sai de uma determinada altura, vai no máximo, vai no mínimo, máximo e mínimo, que é isso aqui, sai de uma determinada altura, vai no máximo, vai no mínimo, máximo e mínimo, e assim por diante. A gente tem que descobrir qual que é a função que corresponde a esse gráfico aqui. Bom, se a gente não soubesse que esse tipo de movimento é descrito por um seno ou cosseno, a gente já poderia olhar para as alternativas e perceber que é disso que se trata, porque as próprias alternativas nos dão essa ideia, porque só tem seno e cosseno ali. Então, o que a gente vai precisar lembrar é qual que é o formato de um gráfico de um seno e qual que é o formato do gráfico de um cosseno. Isso a gente precisa para resolver essa questão. Então, qual que é o gráfico, como que é o gráfico de um seno, né? O gráfico de um seno, na sua forma mais simples, seria algo assim, aqui, seno. Quando o ângulo vale zero, o seno vale zero. Então, o gráfico do seno parte da origem e faz isso aqui. Ele sobe até mais 1, desce até menos 1. Mas o importante é que ele parte da origem. O gráfico de um cosseno tem essa cara. Vou tentar fazer aqui também. Cosseno. O cosseno, ele não parte da origem, ele parte da altura máxima. Ele faz isso aqui, ó. Ficou meio esquisito o começo, mas a questão é que ele parte de mais 1. Depois, se a gente olhasse só para um pedaço cortado, assim, a gente não enxergaria a diferença entre esses gráficos, né? Porque, na verdade, a única diferença entre eles é onde eles estão na origem. Enquanto que o seno, na origem, ele está em 0, ele vale 0, o cosseno, na origem, ele vale 1. É como se eu pegasse um seno e botasse um pouquinho mais para o lado e transformaria isso num cosseno. Na verdade, é essa a diferença entre as questões, entre as funções. Mas isso não é tão importante assim para a nossa análise. O que é importante é a gente perceber que esse gráfico aqui é do tipo seno e não do tipo cosseno. Porque na origem, quando o ângulo vale 0, ou no início do movimento, pode pensar assim também, esse gráfico ele não está na amplitude máxima, ele está sobre o eixo de simetria. Da mesma forma que o seno não está na amplitude máxima, está sobre o eixo de simetria. Tá, então esse gráfico é um gráfico do tipo seno. Isso já é meio caminho andado. Então essa função, f de t, vai ser uma função do tipo a, que é a amplitude da função, vezes seno de t. Tá, e ela claramente tem alguma coisa somada, né? Porque afinal, em todas as alternativas a gente tem alguma coisa somada ali. Como é que a gente vai descobrir o que está somado a esse gráfico? Bom, a única diferença entre esse gráfico aqui e esse é que esse gráfico foi levado um pouquinho mais para cima.
Se eu pegasse esse gráfico aqui e levasse lá para cima, eu teria aquele, né? Então, o que a gente faz para fazer o gráfico de uma função subir? A gente soma uma constante. Quanto que esse gráfico aqui subiu? Subiu 88 unidades para cima. Então, essa função vai ser algum seno mais 88. Porque esse gráfico subiu 88 unidades para cima. Agora, quanto vale A? O que é A? A é amplitude, né? Aqui, no caso desses gráficos aqui, a amplitude era de 1. Mas, nesse caso aqui, a amplitude não é exatamente 1. Para fazer a amplitude não ser 1, a gente multiplica o seno multiplica o seno por uma constante. Quando soma, o gráfico sobe. Quando multiplica, o gráfico estica. Qual que é o valor da amplitude desse gráfico aqui? Bom, a amplitude é a distância, né, entre o ponto máximo e o eixo de simetria. Então, qual que é essa distância? É 168 menos 88. Isso dá 80. Então, o valor de A é 80. Então, a gente troca A por 80 e termina com a alternativa A. Então, essa é mais uma daquelas questões que parecia muito difícil, parecia que a gente ia precisar utilizar um conhecimento muito abstrato, muito inacessível, mas na verdade a única coisa que a gente realmente precisava lembrar era do formato de seno e cosseno. Porque mesmo que a gente não soubesse do fato de que para fazer um gráfico subir a gente precisa somar uma constante, embora isso seja um conhecimento bem necessário, mesmo que a gente não soubesse disso, só sabendo que isso daqui é um seno e sabendo a amplitude, sabendo que a amplitude tem que ser de 80, a gente já ia jogar as outras alternativas fora, né? Então é uma daquelas questões que a gente fica com medo, mas se para olhar, a gente percebe, não, eu sei resolver isso. Então isso também resolver essa questão também tem a ver com estar calmo e tal. Bom, então eu espero que tenha ficado claro e até a próxima.